Que a graça e a paz do amado Mestre Jesus esteja nos corações de todos meus amados ouvintes do momento de sabedoria e do curso teológico online, na qual a maioria das pessoas que estão participando do curso, aqueles que estão gostando do curso, pediram para que eu faça sempre, nem que saiba 2 vezes na semana, dei uma aula teológica. Então eu ia parar porque eu já dei várias aulas, está no YouTube, está no canal da Igreja Evangélica, Chamas Vivas sobre o Altar, só é você botar lá no YouTube, pesquisar Igreja Evangélica, Chamas Vivas sobre o Altar. Se inscreve, dá um like e deixa seu comentário. Se você ainda não é inscrito, se você ainda não me segue no Instagram, você vai estar pesquisando Pastor Fábio Silva 11. E aí você aproveita e me segue lá no Instagram, ok? Eu quero falar com vocês hoje, estudar durante algum tempo, até terminar esta aula, os 4 evangelhos. Eu quero dar um conceito geral sobre os 4 evangelhos. Eu quero dizer para você, alunos e alunas, que compreendem cerca de 46% no Novo Testamento. A igreja primitiva colocou os evangelhos no início do cânon do Novo Testamento. Não por serem ele os primeiros livros escritos, mas por serem o fundamento sobre o qual Atos e as epístolas são edificados. Os evangelhos, meus irmãos, ao mesmo tempo se originam do Antigo Testamento e o cumpre bem como fornece um cenário histórico e teológico para o restante do Novo Testamento. Eu quero dizer para você que a palavra grega Evangelion se refere às boas novas ou à alegria nova acerca de Jesus Cristo, que foi oralmente proclamado. Mais tarde veio a ser também sido escrito. Depois a igreja primitiva considerou somente os 4 evangelhos da forma que os conhecemos, como dotados de autoridade e divinamente inspirados. Foram distinguidos um dos outros pela preposição grega katá, ou seja, segundo, acompanhada pelo nome do escritor. A presente ordem dos 4 evangelhos remontam pelo menos ao final do 2º século e cria-se esta ordem em que eles foram escritos, embora haja quem teorize que os evangelhos foram originalmente escritos em aramaico. Não há evidência real para tal posição. Os habitantes da Palestina eram primeiramente bilíngues, ou seja, aramaico, grego, eles falavam aramaico. E muitos eram trilíngues, falavam o grego, o aramaico, o hebraico, o latim. O grego, porém, era o idioma comum de todos o império e por isso mais adequado
veículo para as narrativas evangélicas. Eu quero falar com você que a forma literária dos evangelhos não tinha correlativos na literatura helênica. Embora eles estejam saturados de material biográficos, na realidade são perfis temáticos que omitem quase inteiramente 30 anos preparatório para o ministério público relativamente breve de Cristo. Mesmo esta opção de sua vida se apresenta numa forma altamente assimétrica, com ênfase em sua última semana. Enfim, apenas cerca de 50 dias do ministério de Jesus são focalizados nos evangelhos combinados. Meus amigos e irmãos em Cristo, os 4 relatos complementares fornecem um relato composto da pessoa do Salvador, operando junto para fornecer profundidade, clareza à nossa compreensão do mais singular da figura da história humana. Nele Jesus é visto como divino e humano, o servo soberano, o Deus homem. Cada evangelho tem uma dimensão distintiva e acrescenta, de sorte que o total é maior que a soma das partes. A Bíblia, no relance do Dr. William Thomas, sugerem que 4 palavras a fim de ajudar-nos a lidar com toda a revelação de Deus. Preparação. No Antigo Testamento, Deus prepara o mundo para a vinda do Messias. Manifestação nos 4 evangelhos. Cristo entra no mundo, morre pelo mundo e funda a sua igreja. Propriação em Atos e nas epístolas são apresentadas a maneira pelas quais o Senhor Jesus foi recebido, apropriado e aplicado à pessoa, à vida das pessoas. Meus queridos, você pode me perguntar, pastor, o que é evangelho? O que é, pastor, evangelho? Meu amigo e minha amiga, o evangelho são as boas novas a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. São nos apresentadas por 4 autores: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os evangelhos são boas novas apresentadas por esses 4 autores. Embora exista só um evangelho, a bela história da salvação por Jesus Cristo, nosso Senhor. A palavra evangelho, meu irmão, nunca é usada no Novo Testamento para referir-se a um livro. Significa sempre boas novas. Quando falamos do Evangelho de Lucas, devemos compreender que se trata das boas novas de Jesus Cristo, conforme foram registrados por Lucas. Entretanto, desde os tempos antigos, o termo evangelho tem sido usado com referência a cada uma das 4 narrativas da vida de Jesus. Queridos e queridas, originalmente, essas boas novas, elas eram transmitidas pela palavra falada. Os homens iam de lugar em lugar, contando a velha história. Depois de algum tempo, fez-se necessário um registro escrito.
mais de uma pessoa tentou fazê-lo, mas sem êxito. Veja o que Lucas diz: visto que muitos ouvem que empreenderam uma narração coordenada dos fatos entre nós, se realizaram conforme nos transmitiram. Os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministro da palavra, igualmente a mim, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenha perfeita certeza das verdades em que foste instruídos. Meu amigo e minha amiga, evangelho é uma palavra de origem grega que significa boa notícia. Do ponto de vista da fé cristã, só há um evangelho, é de Jesus Cristo, porque Ele mesmo, o Filho de Deus, encarnado na natureza humana, o autor da vida, da salvação, é a boa notícia que constitui o coração do Novo Testamento, fundamentada a pregação da igreja desde os tempos apostólicos até os nossos dias. No entanto, meu amigo e minha amiga, visto que toda notícia supõe uma comunicação de uma mensagem, chamamos também de evangelho o conjunto dos livros do Novo Testamento, que sob a inspiração do Espírito Santo foram escritos para comunicar boa notícia da vinda de Jesus Cristo. Com Ele, a do reino eterno de Deus. Falar do meu evangelho, fazendo assim referência ao anúncio da graça divina que ele proclamava Israel, mas que agora se estende ao mundo inteiro, a cantos por meio da fé, e aceitam Cristo como Senhor e Salvador, entre outros. Meu amigo e minha amiga, no terceiro sentido do uso, tem generalizado a aplicação do termo evangelho a cada um dos livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, que nos tem transmitido praticamente a totalidade do que sabemos acerca de Jesus, da sua vida, atividade, das paixões e morte, da ressurreição, glorificação, da perspectiva da fé cristã. A palavra evangelho contém um tríplice referência. Em primeiro lugar, a Jesus Cristo, cuja vinda é acontecimento definitivo da revelação de Deus ao ser humano. Em segundo lugar, a pregação oral e a comunicação escrita da boa notícia da salvação pela fé. Último, aos 4 livros do Novo Testamento, que desde o século II se conhece pela designação genérica, e os evangelhos. O evangelho e o evangelista. Tradicionalmente, os autores dos 4 primeiros livros do Novo Testamento recebem o nome de evangelistas, título que na igreja primitiva correspondia às pessoas a quem, de modo específico, se confiava a função de anunciar
a boa nova de Jesus Cristo. Durante os anos que se seguiram à ascensão do Senhor, a pregação apostólica foi sobretudo verbal, como vemos na leitura de Atos. Mais tarde, quando começam a desaparecer aqueles que havia conhecido Jesus em pessoa, a igreja sentiu a necessidade de fixar por escrito a memória das palavras que havia ouvido dele e dos seus atos que havia presenciado. Durante certo tempo, circularam entre a comunidade cristã numerosos textos referentes a Jesus, que na maioria dos casos eram simples, apontamentos dispersos e sem conexão. Apesar do seu caráter fragmentário, porém aqueles breves relatos representaram a passagem da tradição oral e escrita, passagem que presidiu o nascimento dos nossos 4 evangelhos. O propósito principal dos evangelistas não foi oferecer uma detalhada das circunstâncias que rodearam a vida de nosso Senhor e dos seus eventos que marcaram, e tampouco se propuseram a reproduzir ao pé da letra os seus discursos e ensinamento, nem suas discussões com as autoridades religiosas dos judeus. Há, consequentemente, muitos dados relativos ao homem Jesus de Nazaré que nunca nos serão conhecidos, embora, por outro lado, não reste dúvida de que Deus já revelou por meio dos evangelistas. O que não devemos ignorar, na realidade, eles não escreveram para nós, para nos transmitir uma completa informação de gênero biográfico, mas, como disse João, para que creias que Jesus Cristo é o Senhor, o Filho de Deus, e para que cremos tenhamos vida em seu nome. Meus queridos e minhas queridas, os evangelhos contêm, pois, um conjunto de narrações centradas na pessoa de Jesus de Nazaré e escrita com um propósito testemunial. Os evangelhos contêm, pois, um conjunto de narrações centrada na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré e escrita com o propósito de testemunial para a edificação da igreja e para a comunicação da fé. Mas isso não significa que os evangelistas manejaram sem cuidado os dados, as palavras e os fatos que compilaram e que foram os seus elementos de informação, pois se bem que é certo que eles não trataram de escrever nenhuma biografia, ao menos no sentido específico que hoje damos ao termo. Igualmente é que seus escritos respondem à fidelidade ao discurso histórico, tal como era elaborado. Então, seja por haverem conhecido pessoalmente a Jesus, ou seja, por terem sido companheiros dos apóstolos e viveram junto dele, a obra dos evangelistas nutriu-se especialmente
das memórias em relação ao Senhor era guardada no selo da igreja como um depósito precioso. Essas memórias transmitiam-se nos cultos, nos ensinamentos, nas atividades missionárias, isto é, na pregação oral, que durante longos anos e com perspectiva escatológica foi o meio idôneo para reviver desde a fé e em benefício da fé o acontecimento fundamental do Cristo ressuscitado. Vamos falar neste exato momento sobre os evangelhos sinóticos. Os evangelhos sinóticos. A simples leitura dos evangelhos conduz logo a uma primeira classificação, que é o resultado resultante da constatação, de um lado, de que existe uma ampla coincidência da parte de Mateus, Marcos, Lucas e João. Quanto aos temas de que tratam, quanto à disposição dos elementos narrativos que introduzem, e por outro, o Evangelho de João, cuja aparição foi posterior à dos outros três, parece ter sido escrito como o propósito de suplementar os relatos anteriores com uma nova distinta visão da vida de Jesus. Porque, de fato, com exceção dos acontecimentos que formavam a história da paixão de Jesus, apenas 3 dos fatos referidos por João encontra-se também consignado nos outros evangelhos. Daí se conclui que, assim como os evangelhos, segundo João, requer uma consideração à parte, os de Mateus, Marcos e Lucas estão estreitamente relacionados, seguindo vias paralelas, oferecem nas suas respectivas narrações 3 enfoques diferentes da vida do Senhor. Por causa desse paralelismo, pelas muitas analogias que aproxima esses evangelhos, tanto na matéria exposta como na forma de dispô-la, vem sendo designado desde o século XVIII como os sinóticos, palavra tomada do grego equivalentemente à visão simultânea de alguma coisa. Os sinóticos começaram a aparecer, provavelmente, em torno de 70 depois da publicação do Evangelho segundo Marcos. Escreveu primeiro o de Mateus, depois o de Lucas. Ambos serviram, e em maior ou menos medida, da quase totalidade dos materiais incorporados em Marcos, relembrando e ampliando com outros. Por essa razão, Marcos está quase integralmente representado nas páginas de Mateus, de Lucas. Quanto aos novos materiais mencionados, isto é o que não se encontra em Marcos, uma parte foi aproveitada simultaneamente por Mateus. Em Lucas e em outras foi usada por cada um deles de maneira exclusiva. Apesar de que os autores sinóticos tenham redigido textos paralelos, fizeram-no de pontos de vista diferentes e contribuindo cada qual com sua própria personalidade, cultura, estilo literário,
Por isso a obra dos evangelistas não surge como produto de uma elaboração conjunta, mas como um feito singular, desde os seus delineamentos iniciais até sua realização definitiva. Quanto aos objetivos, também são diferentes em cada caso. Quanto Mateus contempla a Jesus de Nazaré como o Messias anunciado profeticamente, Marcos o vê como manifestação do poder de Deus, Lucas como Salvador de um mundo perdido por causa do pecado. Agora você pode me perguntar, por que, pastor, esses 4 evangelhos? A pergunta naturalmente surge é a seguinte: por que 4? Não teria bastado uma só narrativa direta e contínua? Não teria sido mais simples e claro? Isso não teria poupado algumas das dificuldades sugeridas em torno dos que alguns têm chamado de narrativas divergentes? Meus irmãos e minhas irmãs, a resposta é simples. 1 ou 2 pessoas não nos teria dado um relato completo da vida de Cristo. O Dr. Van Dyck disse: suponhamos que 4 testemunhas comparecessem perante o juiz para depor sobre certos acontecimentos e cada uma delas usasse a mesma palavra. O juiz provavelmente concluía que o testemunho delas era de valor excepcional, mas que a única coisa certa, sem sombra de dúvida, é que havia concordado em contar a mesma história. Todavia, se cada um tivesse contado o que tinha visto, como tinha visto, aí então a prova seria digna de crédito. E quando temos os 4 evangelhos, não é exatamente isso que acontece? Com certeza, né, meu irmão? É exatamente isso que acontece. Os 4 evangelistas contaram as mesmas histórias, cada qual a seu modo. Então, só para encerrar a nossa aula de hoje, eu quero falar para vocês que os evangelhos são Mateus, Marcos, Lucas e João. Os evangelhos sinóticos são os 3 livros que eles escreveram, cada um ao seu modo, mas que de uma forma parecida. As narrativas que está em Marcos, algumas estão em João, outras estão em Mateus. Isso tudo comprovando que eles se faziam presente na época. Agora cada um contou ao seu modo. Coloque 5 pessoas dentro de uma casa e conte uma história. Depois você manda essas 5 pessoas escreverem a história que você contou. Todas elas vão contar a história de uma forma similar, porém não serão a história igual. Cada uma vão contar ao seu modo, mas a história é uma história real. É isso que acontece com os evangelhos sinóticos. Os evangelhos sinóticos são os evangelhos similares. São as histórias similares que aconteceu em Marcos, que aconteceu em Mateus, que aconteceu em Lucas, que aconteceu em João. São os evangelhos, são as palavras colocadas pelos evangelistas de uma forma parecida, porém contada de uma maneira
ao modo de cada um, ok? Algumas coisas Mateus conta, mas João já conta de uma forma, porque João prestou atenção mais no assunto, no que ele viu, ele narra coisas que Mateus não conta. Marcos, ele prestou atenção em alguma coisa que João não prestou atenção. Então, os 4 evangelhos, eles procuram se completar, eles se completam. Era necessário escrever os 4 evangelhos porque os 4 se completam. Se tivesse só um, não saberíamos muito sobre o nosso Mestre Jesus. Mas como tem os 4 se completaram. Lucas fez questão de pesquisar de uma forma minuciosamente, e as pesquisas de Lucas fez com que ele narrasse e contasse mais aprofundadamente, porque Lucas era médico, Lucas era um grande estudioso. Amém, meu irmão? Então, estamos encerrando nossa aula dos 4 evangelhos. Eu só quis dar um resumo, eu não vou. Se você quiser saber mais sobre os 4 evangelhos, em breve você faça o curso pela buzero.com. Eu estou dando lá o curso e você vai saber tudo sobre os evangelhos sinóticos, aonde o assunto é grande, extenso. Eu estou dando um resumo do assunto aqui e espero que vocês tenham entendido por que tem por que você lê a Bíblia e você vê lá em Mateus, quando você vai lá em Marcos, você vê também igual, você vai em João, você vê algumas coisas parecidas, tem a diferença do cego e no outro tem outra, né? Porque cada um escreveu o seu modo, mas estavam presentes na época. Amém? Bendito Deus e eterno Pai, eu quero orar agora para que o Senhor abra a mente dos meus queridos alunos que têm aprendido aula teológica, que têm, ó Pai, se aprofundado. Eu quero pedir que o Senhor abra a mente para que eles tenham sabedoria, para que eles aprendam e assimilem o conhecimento dado por Ti, Senhor. Abra a mente de cada um e faça que eles aprendam a Tua palavra, porque eu faço questão de estar dando estas aulas para que eles aprendam, assimilem, em nome de Jesus. Eu abençoo a todos de igual modo. Todos vocês sejam abençoados. Eu quero falar com vocês, meus amados e queridos ouvintes, de que a construção continua. Se você quiser continuar lançando sua semente, só é você pedir o número da conta e lançar a sua semente para ajudar na construção da igreja Chamas Vivas sobre o Altar em Itapevi. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo esteja nos corações de todos vós, e vocês dizem amém. Graças a Deus. Paz a todos.